Como é criado o som de um universo pós-apocalíptico movido a sangue, suor, areia e gasolina. Hoje eu falo do trabalho feito em Mad Max Estrada da Fúria, filme que reviveu a franquia 30 anos após o lançamento do terceiro filme, Além da Cúpula do Trovão. Ele foi um sucesso enorme de público e crítica, mesmo sendo fora do convencional para os padrões de Hollywood. Utilizando a premissa simples de uma perseguição de carros no deserto, ele consegue contar de maneira brilhante sua história através das imagens, ruídos e música, recorrendo pouco aos diálogos. Trabalhando em conjunto, esses elementos tornam aquela loucura palpável, nos fazendo mergulhar de cabeça. O som costuma ficar em segundo plano quando pensamos no mérito de uma obra, mas ouvir Estrada da Fúria pode ser um bom começo para treinarmos nossa percepção. Hoje eu explico alguns conceitos a partir de exemplos do próprio filme, falo da construção dessa malha sonora e seu resultado final. Para começar, vamos entender o uso narrativo dos sons em uma obra, e para isso, o conceito de diegese é fundamental. E o que é esse conceito? Ele diz respeito à dimensão ficcional de uma narrativa, ou seja, aquilo que faz parte ou não daquele universo. No caso do som no audiovisual, ele pode ser classificado objetivamente de duas maneiras: como diegético, quando ele existe dentro da história e pode ser ouvido pelas personagens, como os ruídos dos carros nessa cena, e não diegético, quando ele está fora da dimensão da obra, sendo ouvido pelos espectadores, mas não pelas personagens, como a música aqui. Porém, existe uma terceira maneira de classificá-lo de forma subjetiva, como metadiegético. Nós, como espectadores, podemos ouvi-lo, mas ele está ali para pontuar algo do psicológico da personagem. Um clichê muito usado é o de um coração batendo, que Estrada da Fúria aproveita muito bem nesse momento. E quais são os tipos de sons que compõem a malha sonora de uma obra? Eles são divididos em 3 categorias. A primeira engloba os diálogos, que são as falas das personagens. Podem acontecer com elas em cena, com voice-off, quando elas estão fora da cena, ou em voice-over, como vemos o Max narrando na abertura do filme. They cannot touch me. A segunda categoria é a música, que pode trazer composições originais ou gravadas anteriormente. No caso de Estrada da Fúria, toda a trilha sonora foi composta para o filme. Ela é usada de maneira não diegética durante a maior parte do tempo, para passar ao espectador determinadas emoções como tensão ou como tema de personagem. Quando esse violoncelo toca, já sabemos que é o tema do Max, estabelecido no início do filme. A música também aparece de maneira diegética com o carro dos tambores e do guitarrista, que são os bardos do grupo do Immortan Joe. A terceira e última categoria abarca os ruídos, que são os sons emitidos por personagens ou objetos, como a ambiência, passos, explosões ou os motores dos carros. Na maior parte do tempo são diegéticos, usados para dar verossimilhança ao que está sendo mostrado pela imagem. Agora que entendemos os elementos e as formas narrativas dos sons, vamos ver como eles são produzidos, reunidos e organizados para o produto final. Antes de conhecer mais sobre o assunto, eu acreditava que era tudo gravado no set e depois só inserido com a imagem na pós-produção, sem muito trabalho nessa última etapa. Mas acontece justamente o contrário. Na maior parte dos filmes, o som é todo ou quase gravado na pós. Os diálogos costumam ser a única parte da malha sonora gravada no set, mas há casos em que eles são dublados em estúdio, como acontece em Estrada da Fúria. O longa tem outra particularidade. Os ruídos dos veículos foram todos gravados durante a produção. Para o diretor George Miller, eles eram parte vital da história. Por isso, sua construção representou boa parte do custo total do filme,
sendo construídos cerca de 150 deles. Segundo o supervisor de edição de som, Mark Mangini, seus ruídos carregavam essa importância, pois Estrada da Fúria é um virtual filme mudo, não tendo praticamente diálogos. Para manter o espectador atento, o trabalho da música e ruído deveria ser impecável, como acabou sendo. E como o som deles foi captado? Oliver Makin, responsável por essa parte, comentou no podcast A Sound Effect que a equipe tinha duas estratégias de captação. A primeira era gravar os sons dos motores e escapamentos durante as cenas, utilizando microfones escondidos e ligados a transmissores sem fio. Como a equipe precisava ficar muito distante, o sinal não chegava. Por conta disso, foi colocada uma antena com os receptores dentro de um dos caminhões em cena, que recebia e amplificava esse sinal para onde a equipe monitorava e gravava tudo. A segunda estratégia foi captar esses sons dos veículos individualmente, enquanto não estavam sendo usados em cenas. Acompanhados de um mecânico para evitar qualquer dano, os técnicos aceleravam, trocavam marchas e o que mais podiam para ter uma gama grande de barulhos dos motores e escapamentos. O resultado foi esse. Sobre a música, o compositor e DJ holandês Junkie XL afirmou em entrevista que sua ideia era refletir toda a brutalidade e falta de controle daquele universo. Para isso, criou uma ópera rock exagerada, com muitas camadas, bem dramática, alta e sombria, se fazendo presente durante a maior parte do tempo, mas quase sumindo em outros. Ela também precisou conversar com o desenho sonoro do filme, para que não destoasse dos ruídos, trazendo à tona elementos como metal enferrujado e agressão. Para alcançar esses objetivos, o processo de composição envolveu um misto de abordagens novas e tradicionais, que juntaram, por exemplo, a agressividade de uma banda de metal e a necessidade de temas para a humanidade das personagens. Produzidos todos os sons, como foram reunidos e organizados? Nos processos de edição e mixagem de som, feitos após o filme ter seu corte final. A edição consiste em colocar todos os sons um por um em seus devidos lugares, juntando finalmente diálogos, músicas e ruídos. A mixagem é quando se organiza tudo depois, fazendo ajustes necessários como limpeza ou equalização, e se determina os volumes e em quais caixas de som cada som vai sair. Foi uma explicação simplificada desses processos, mas quem sabe não dedica um vídeo a eles no futuro. Após todo esse trabalho, o resultado final ficou incrível. Todas as vezes que assisti ao filme, fiquei tenso e empolgado durante sua duração. Ele prende muito bem nossa atenção e não deixa o ritmo cair em nenhum momento, mesmo em trechos onde a ação dá uma trégua para respirarmos um pouco e absorver tudo o que está acontecendo. Mad Max Estrada da Fúria é, na minha opinião, o melhor filme de ação feito nos últimos anos. Boa parte do mérito dele vem do trabalho realizado com o som, responsável por tornar verossimilhante todo aquele universo. Isso foi alcançado de maneira criativa e organizada com as estratégias de captação, uma música que conversa com os outros elementos audiovisuais e poucos diálogos, evitando a cacofonia esperada naquela perseguição louca. Por gostar muito de mundos pós-apocalípticos, eu já era fã da trilogia original, mas Estrada da Fúria elevou o nível, trazendo uma identidade única àquele universo e se tornou um dos filmes que mais gosto. Por conta de todos esses fatores, já considero ele um marco na história do cinema. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e compartilha com os amigos, isso ajuda muito o canal. Deixei na descrição as referências que usei na pesquisa do vídeo. E qual sua ideia na cabeça sobre o som de Estrada da Fúria? Você assistiu a trilogia original? Comenta aqui embaixo ou me procura nas redes sociais, que estão aparecendo na tela. Um abraço e até a próxima!